Alô você! Chama! Mais um programa Papo Aberto, Eleições Municipais de Santos 2024. Hoje a gente vai fazer uma entrevista que vai ser maravilhosa. Primeiro, a admiração que nós temos pelo pai da Gabriela Ortega, seu Aníbal. E já vai um abraço aqui para ele, que a gente não pode deixar de mandar um abraço para o seu Aníbal, referência na luta e na defesa da sociedade, né? Esse é o seu Aníbal, pai da Gabriela Ortega, que vai estar aqui nos dando uma entrevista. Gabriela Ortega, candidata a vereadora de Santos, combativa, lutadora. Bem-vinda ao programa Papo Aberto. Só esperar um pouquinho, nunca esqueça, compartilhe, vai lá, curta esse vídeo, divulgue também para os seus familiares, que a ideia do Papo Aberto, eleições municipais, é você dar oportunidade para as pessoas conhecerem os candidatos principalmente da ala esquerda, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque a Prefeitura de Santos, notadamente, a gente tem um desequilíbrio. Tem aí, de 21 vereadores, 3 vereadores que é da ala esquerda e 18 da ala direita. E a boa democracia se faz ter um equilíbrio. Então, a gente tem que, sim, votar naquele pessoal que luta pelos trabalhadores, luta pela sociedade, moradia, educação, saúde. Então, compartilhe esse vídeo lá nos familiares. Gabriela, bem-vinda ao programa Papo Aberto. Fala um pouquinho de você aí pra gente. Obrigada pelo convite, né? Queria agradecer o espaço. É como você falou, nós da esquerda, né, em que pese toda a nossa luta, porque todos os direitos que nós temos hoje, né, que foram conquistados, via de regra, pela esquerda com muita luta. E espaços como esse são fundamentais para a gente poder debater, poder expor nossas ideias, propostas. Então, queria agradecer demais o convite. Acho que você falou do meu pai e eu sou isso. Para começar, eu sou a filha do Aníbal, né? Na minha divulgação da eleição eu coloco que é um isso. Orgulho. Que é um orgulho. Acho que meu sobrenome Ortega, né, significa luta, resistência, né, uma luta incansável. Meu pai está aí com 79 anos, está na luta, vai em todos os atos, briga, enfim, é um militante aguerrido que é uma inspiração para mim e para todos nós, né? Às vezes dá aquele desânimo e a gente vê ele, às vezes com dificuldade de andar, de mobilidade, vai, faz, toca a Associação José Martí, então é uma grande referência. E na militância, que eu acho que eu falo que eu cresci no quintal do PCB, né? Era um grupo ali de militantes, e eu lembro muito dos almoços, das atividades, então eu cresci na militância, mas quando, na idade adulta, eu fui pela questão jurídica, né? Minha mãe era advogada, né? Então eu tenho esse viés também um pouco mais jurídico da minha mãe, e aí juntei a advocacia com a militância e faço essa advocacia popular junto aos movimentos sociais, né? Com as comunidades, defendo aí um monte de comunidade, ajudo a regularizar os imóveis, contribuo para regularizar as associações de bairro, que são espaços fundamentais de organização popular. A gente tem que privilegiar, fomentar, ajudar mesmo. Então, essa é a minha atuação da moradia nessa questão jurídica e também de direitos humanos, né? Porque Santos, a gente tem aí esse porto maravilhoso, mas a gente tem muitas violações de direitos, falta muita coisa nas comunidades. Tá, então vamos já partir desse ponto aqui, falar sobre moradia, falar sobre essa população de rua também, isso é importante, porque aqui em Santos, uma cidade sempre está ali, navegando entre os melhores IDHs do país, né? Em posições, sempre entre as 10 maiores IDH do país, mas o que a gente vê na prática é uma Santos, né? Como eu já conversei aqui antes, uma Santos central, vamos se dizer assim, Orla da Praia, aqui essa parte da região central de Santos, mas tem a outra Santos, que eu sempre falo, tem 2 Santos. A Santos da periferia, a Santos do Morro, da Zona Noroeste, a Santos da área continental. Sim. E aí, como é que a gente faz para que
Salvo engano, Santos vai para 6 bi de arrecadação, não é isso? 6 bi de arrecadação. Como é que a gente faz para ter uma isonomia, para a gente realmente ter uma Santos para os seus moradores, né? Porque o que eu vejo é que há muito benefício aqui para a área central, mas há muitas reclamações de enchente, reclamação de saneamento básico. E um problema que eu queria que você também tocasse, né? Então, Santos tem muito problema de moradia mesmo? Santos tem muito problema de moradia, tem outros problemas que nós deveríamos já ter resolvido, como creche. Por incrível que pareça, na Zona Noroeste, nos morros, tem um déficit de creche. Eu acho que faltar vaga de creche é a falência de uma sociedade, assim, que você não consegue ter um lugar para essas crianças ficarem enquanto as mães trabalham. Mas em relação à moradia, sim, nós temos problema de moradia. Santos não tem uma secretaria de habitação. Então, quem pensa habitação em Santos é a Coab, né? E a Coab é uma empresa de economia mista, uma empresa. E hoje, quem é o presidente da Coab é um dos grandes construtores de Santos. Então, como é que você põe... sabe, a construção civil, né? O lobo para tomar conta da... A raposa para tomar conta do galinheiro, né? Uma família, né? Ele vem de uma família super rica, que tem vários imóveis, vários empreendimentos, é construtor e está presidente da Coab. Então, a Coab tem uma lógica de fazer predinho. Essa lógica está falida, né? Essas pessoas estão muito empobrecidas na nossa cidade. Eu digo que Santos tinham 2 Santos. Eu acho que agora nós temos 3, porque nós temos a Santos da Zona Leste, que é essa área central que você diz, tem a Zona Noroeste, que é uma população mais vulnerável, mas tem uma terceira Santos, que é mais vulnerável ainda, né? Então, nós estamos... você anda ali nas palafitas, seja na Vila Gilda, no Caminho da União, é muita vulnerabilidade social. Então, falta moradia. O modelo de habitação de Santos é a construção de prédios, e isso não supre mais. É a verticalização, né? E é um modelo de financiamento. Sim, sim. É subsidiário? É subsidiado, mas é um financiamento. As pessoas não dão conta de pagar a prestação, a água e a luz, que não é taxa, muitas vezes. Então, na prática, as pessoas são indiretamente expulsas de Santos. Vão para Praia Grande, vão para o Guarujá, vão para São Vicente, aonde o valor da moradia é menor. Exatamente. Isso não significa ter moradia digna também, né? Não. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu não vejo ações concretas, e posso estar enganado, mas vocês que estão atuando direto na política e acompanhando a política de Santos, como é que é feita a gestão de morador de rua, dessa população de rua em Santos? Porque eu não vejo esse pessoal, ele ter um acompanhamento. O que eu vejo o que eu escuto na boca miúda é o seguinte: pega uma van e joga o pessoal para outro lugar. Exatamente. Qual é a forma de lidar com essa população? Então, Santos lida de uma maneira com a maioria das cidades lida, né? Que é segregando cada vez mais. Faz alguns programas de assistência, mas se você for nos equipamentos públicos, são lindos os equipamentos públicos para a população de rua, mas eles são insuficientes. Uma das coisas que, se você quer realmente acabar com as pessoas vivendo na rua, é você pensar na moradia. A prefeitura até fez um programa recentemente, que era era tipo um bolsa aluguel, mas a prefeitura pagaria direto pro dono do imóvel. Isso era uma coisa importante, porque para você acabar, você tem que primeiro dar uma moradia, dar uma dignidade para essa pessoa. E um acompanhamento também, né? E um acompanhamento, né? Exatamente. E foi rechaçado pela Câmara, foi rechaçado. Então... Aí, voltando lá para o comecinho do programa, a importância da gente ter vereadoras e vereadores comprometidos com as causas sociais. Que conheçam, né, bem esse problema de perto, né? Pois foi votado pela Câmara, por exemplo, contra ter bebedor de água para pessoas em situação de rua. Hoje, a vice do Rogério
ela era secretária de assistência social, né? Tinha um outro nome, a pasta. Mas ela foi contra colocar bebedor de água para pessoas em situação de rua. Quer dizer, é de uma desumanidade que a gente... Latente, né? Não, você fica estarrecido, né? Então, a importância da gente renovar essa Câmara com pessoas com uma outra visão. É porque o que eu vejo nessa discussão sobre a população de rua é o seguinte: as cidades, elas não fazem um programa bem reforçado, porque fala, com isso eu vou atrair mais morador de rua. Mas se todas as cidades fizerem um trabalho forte, a gente reduz essa população de rua, que muitas vezes são pessoas que estão passando por um momento difícil, Sim. Muitas vezes são pessoas que estão desamparadas, tiveram ali N problemas de saúde mental, frustrações, enfim, né? Pelo que eu converso com assistente social que lidam com isso, ela falou que tem diversas causas, né? Até dependência química também. E essas pessoas precisam de apoio. E uma grande sociedade, a sociedade que a gente pensa para o futuro, é uma sociedade que ninguém larga a mão de ninguém, né? Por isso que eu falo do campo da esquerda, né? O pessoal liberal, e está tudo bem essa discussão, eles falam que é cada um por si, Deus por todos. Então, se o cara está lá é porque ele quer, né? E não é bem isso, né? Nada disso, nós somos seres coletivos. A questão natural, o desenvolvimento natural do ser humano é viver em sociedade. E, ao viver em sociedade, há a responsabilidade das pessoas que estão em melhores condições para as pessoas que estão em piores condições. E foi assim que nós sobrevivemos ao longo da evolução, né? E eu não vejo assim uma aplicabilidade, não vejo um empenho, eu vejo até pouca discussão sobre isso. Eu vejo o número de moradores de rua aumentando, não só em Santos, em diversas cidades da região, quando viajo oportunamente pelo esse Brasilzão. Então, eu acho que é importante ter o pessoal de esquerda justamente para mudar essa chave. Exatamente. E a gente ter entendimento que a nossa responsabilidade é trabalhar para essas pessoas. E nisso eu acho que você vai ser uma peça fundamental dentro da vereança aqui de Santos. Obrigada. Vamos mudar um pouquinho de conversa, falar um pouquinho aqui sobre saúde. Saúde de Santos é isso que falam que é a maravilha, é a 7ª maravilha do mundo, ou tem muito que se melhorar? Bom, a saúde de Santos já foi, né? Exato. Quando tivemos Thelma e Davi Capistrano, deu um salto, né, de qualidade de saúde e de inovação. Tivemos aquele programa sobre AIDS, né? Exatamente. A Thelma e o Davi implantaram as policlínicas, que é um modelo cubano, né? E acho que é importante falar, até ressaltar que eu sou da Associação Cultural José Martí, que faz solidariedade a Cuba. A gente faz essa discussão sobre Cuba e sobre os valores, né, da Revolução Cubana, que é saúde, educação, segurança pública, o cuidado, né, esse cuidado que você acabou de falar, é isso que a gente acredita e trabalha. Então, nessa época dos governos populares do PT, nós tínhamos uma saúde mais humanizada e que funcionava. Hoje não. Eu uso posto de saúde e aí eu faço uma constatação muito triste. Eu uso ali no Canal 1, eu moro no Campo Grande, então eu uso na Carvalho. É minha vizinha. É ótimo lá o posto, eu não tenho o que reclamar. Eu tive um problema, eu fui atendida no dia seguinte pela médica ginecologista, é muito bom. Fiz todos os exames, excelente. Mas eu trabalho nas comunidades e converso com as mulheres das comunidades. Sempre falta médico nas policlínicas do Morro. Assim, elas ficam meses sem ginecologistas, ficam meses sem pediatra. O pediatra sai de férias e fica sem. Na zona leste, que é na área central, nunca falta. Então, isso nós precisamos resolver. O mesmo atendimento para a Policlínica do Campo Grande tem que ser para a Vila Progresso. Tem que ser para todas as policlínicas de Santos. E não é assim que funciona. Isso eu falo porque eu converso muito com as pessoas. Outra coisa, nós temos um índice enorme de pessoas que têm plano de saúde em Santos. Acho que é 67%, é muito acima da média nacional. Sim, sim. Nós temos que lutar principalmente para os idosos que não precisem ter plano.
Às vezes o idoso gasta quase toda a aposentadoria dele para o plano de saúde. A gente tem que ter um atendimento de saúde de excelência e principalmente para os idosos, para eles poderem viver. Eles já chegaram lá, trabalharam a vida inteira. Chega na velhice, tem que ter o dinheirinho para ir no baile, para comprar um presentinho para a neta, para ir passear no shopping. Tem que ter. E o que a gente está vendo é que não tem. Santos se orgulha de ter uma cidade dos idosos. Mas para qual idoso Santos está falando? Para o idoso de classe média alta? Ok, é uma cidade boa. Para o idoso que usa o SUS, para o idoso que anda de ônibus e precisa de outros serviços públicos, a cidade vai muito mal. Né, muito mal. Eu vivo com a Aníbal, né, para cima e para baixo, a gente anda de ônibus, é um descaso como os ônibus tratam os idosos. Assim, várias vezes o meu pai está descendo, a porta fecha, para longe do ponto, não para ali no meio-fio. Então, aí só um gancho com o que você falou antes do morador de rua e da sociedade que a gente quer. Nós temos obrigação de cuidar das pessoas em situação de rua, também dos idosos, também das crianças. A sociedade que nós acreditamos é a sociedade do cuidado, do amor, da solidariedade. Perfeito. Então, nós temos que abranger todos. E Santos, os idosos de baixa renda não têm o mesmo tratamento, a mesma vida, né, dos idosos que podem pagar um plano de saúde. Eu acho que isso é uma bandeira importante da esquerda, né, da gente tratar isso com carinho, com atenção, com solidariedade, né, cuidar dos nossos idosos. Perfeito, muito bom. E eu sempre... Alô, você! Papo Aberto, Gabriela Ortega. Excelente conversa, mas compartilhe esse vídeo, porque você vai ajudar muita gente a ter consciência e ter certeza naquele candidato que ele quer votar. Então, Papo Aberto, eleições municipais, serve exatamente para isso. Levar informações precisas do candidato que você vai escolher para votar nas eleições de 2024. E aí, eu sempre faço essa dicotomia entre o capitalismo, né, o liberalismo, e não digo o socialismo, mas o social-democrata, né? Porque, para mim, existe um encurtamento da inteligência, que eu falo isso. Porque, assim, veja, quem abastece as grandes empresas geralmente são a população periférica, que é a mão de obra mais barata. Essa mão de obra mais barata, se ela tivesse uma saúde de qualidade, eu tenho menos abstenção nas empresas. Então, eu tenho a melhoria da economia dessas empresas. Exatamente. Né? Se eu tenho creche, né, nas zonas mais periféricas, mais serviços de creche, mais serviços de qualidade, eu tenho mais mão de obra disponível para o mercado. Então, olhando do ponto de vista do capitalismo, eu sempre falo que eles têm um encurtamento da inteligência, porque eles não olham o social como algo que eles podem obter vantagem financeira, e eu entendo que, na visão, deveria eles atuarem dessa forma, eles terem essa visão, né? Então, eu sempre brigo que, às vezes, a política de direita ela tem um encurtamento da inteligência, porque eles focam no liberalismo, foca cada um por si, Deus por todo, mas esquece que esse cada um Deus por todo precisa crescer a economia. Para crescer a economia precisa de mão de obra, né? Então, Gabriela, vamos falar um pouquinho agora. A gente falou sobre saúde, sobre morador de rua, vamos falar um pouquinho sobre educação, né? Um ponto que está lá na nossa Constituição, que é liberal, né? Livre-se lá, diga-se de longe o artigo que fala da livre concorrência, livre iniciativa, mas a educação é um preceito fundamental, né? Obrigação constitucional, né? Nos municípios, principalmente, a primaridade educacional, os estados, os secundaristas, e a União, o superior. Não necessariamente nessa ordem, que tem as parcerias, etc., sim, mas no bojo da Constituição está mais ou menos dividido com isso. E nós temos sempre o mesmo problema, né? Como você fala aqui, área leste, com educação de melhor qualidade, e chegamos mais para a periferia, para os morros, falta de professores, falta de segurança, falta de uma boa alimentação, é que a educação não está ligada só ter bons professores bem remunerados, está bom ter alimentação.
precisamos melhorar muito nisso, que nisso Sim. eu venho acompanhando alguns levantamentos, e Santos vem decaindo a sua qualidade de educação ao longo dos anos. O que fazer para melhorar isso? Qual as ações, o programa da Gabi Ortega, que conhece bem isso, para a gente melhorar a educação, principalmente nas regiões, como você falou, Santos tem a maior palafita, né? A maior periferia, a maior favela palafita da América Latina. Sim. Como fazer para melhorar? Porque educação é oportunidade, né? Não, educação é o que vai garantir o futuro, né? Da cidade, do país e das pessoas, né? Eu tenho refletido muito sobre a questão da educação em várias perspectivas, até na perspectiva, por exemplo, do Porto. Mas vamos falar de educação nas periferias. Primeiro, Adailson, eu acho que a educação e a moradia são duas políticas públicas que devem andar juntas, de mão dada. Não adianta você ter uma escola boa, uma professora boa, uma merenda boa, cadernos bons, e a criança chega em casa e não tem uma casa. A criança chega e não tem uma mesa como essa, com uma luz, para ela poder abrir o caderno, poder ler, poder estudar. Ela mora, às vezes, numa casa de um cômodo, que aí mora a mãe, o pai, a avó, a tia, vários irmãos, a TV é alta, tem o som. Ela não consegue estudar. Então, a moradia é fundamental também para a gente pensar a educação. Eu acho que moradia, saúde e educação são políticas públicas que não são 3 caixinhas. Elas têm que ser uma caixa só e a gente tem que pensar elas juntas. Você não vai resolver a saúde tendo milhares de pessoas vivendo com esgoto a céu aberto, como nós temos em Santos. Então, acho que a gente tem que pensar essas políticas todas integradas. E a moradia tem um papel fundamental também na saúde. Eu acho que valorizar os professores e os servidores públicos. Nós temos aí pessoas que fizeram concurso, não foram chamadas. Então, acho que a gente tem que valorizar os servidores públicos, especialmente, né, nessa pauta da saúde, né? Eu acho que a escola integral é fundamental, inclusive para a gente discutir daqui a um tempo a segurança pública, como que a gente vai parar de produzir mão de obra para o tráfico. É com educação, é pondo essa molecadinha para estudar o dia inteiro, chegar em casa cansado, exausto, sabe? Chegar em casa já alimentado, jantou, chega e vai dormir. Então, também para a questão da segurança pública, é importante ter uma escola período integral para as nossas crianças, principalmente as que estão em lugares mais vulnerabilizados, né? Então, acho que a escola integral é algo que nós devemos, acho que a obrigação de esquerda é batalhar para isso na nossa cidade, né? A merenda, como você falou, é importante demais. Tem criança que só vai para a escola para comer. Exato. Né? Às vezes é a única alimentação dela no dia. Alimentação no dia, né? E isso também está sucateado. E aumentar os professores, né? Eu acho que isso é fundamental. E o engraçado que um dia desse eu estava conversando com o pessoal e comentei exatamente isso. Falei, gente, talvez as pessoas, na situação financeira de vocês não têm ideia. Estava conversando com alguns petroleiros, que às vezes a merenda é a única alimentação de uma criança numa periferia. Ah, imagina, isso não acontece. Eu falei, olha, eu sou de periferia. Eu cansei eu estudava na época, eu sou da periferia da Cachoeirinha, lá no Guarujá. Tem muita gente lá, não sei nem o quantitativo de pessoas. E eu me lembro que eu estudava na escola que a gente chamava Colégio da Cachoeirinha, mas na realidade era na Ardute lá. E que era professora. E quantas vezes, né, eu estudava das 3 da tarde às 19 horas, quantas vezes a merenda era 17h45, se eu não estou enganado, quantas vezes, 18 horas, formava uma fila por fora da escola, porque a sobra da merenda, Nossa, o pessoal ia lá pegar, que era para levar a alimentação para os seus filhos. Quantas vezes tinha filas e mais filas? Até a prefeitura proibir uma época, tem época que proíbe, tem época que libera, vigilância sanitária, essa coisa toda, né? E eu estou falando na época que a alimentação básica a gente era uma sopa de legumes. Sim, tinha a sopa com aquele macarrão parafuso. Exato, né? Então, eu acho que é super importante a merenda, porque é isso, não há estudo sem uma boa qualidade de alimentação, como você falou, se a pessoa tem um local digno de moradia. Gabriela, vamos falar aqui sobre um pouco de Porto de Santos, né? Ano passado, Porto de Santos sai
o governo Lula tira o Porto de Santos do desinvestimento, né? Ou seja, tira do rol de privatização que o governo anterior tinha listado. O Porto de Santos, né, para quem não sabe, ele é 25% das exportações do país e 40% da movimentação de carga. Ou seja, é uma potência. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê essa volúpia econômica chegar, né, retornar em melhorias para a população de Santos. Né? Essa volúpia econômica, essa lucratividade econômica, né? Retornar como vantagem, como melhorias para a população de Santos. E, ao longo do tempo, também a gente vê que o Porto de Santos, ele cada vez mais precarizando a sua mão de obra. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre Porto de Santos, que é um ponto importante da discussão eleitoral. Exatamente. Eu acho que primeiro a gente tem um mito, que ninguém fala mal do Porto, né? Como se fosse algo... e eu sou... A expansão portuária, tal como ela é hoje, eu sou contra, porque é uma expansão que não inclui a cidade de Santos e não inclui as pessoas que moram em Santos, todas elas, né? Inclui uma elite. Se você reparar, em torno do Porto são as comunidades mais pobres. Sim, eu acho que isso diz muito sobre essa sociedade, né? Muito. Outra coisa, Santos foi criada, né, com a força dos trabalhadores do porto, estivadores, doqueiros, avulsos, enfim, foram esses homens, né, que construíram Santos. Que construíram Santos, né? Eles tinham crédito em qualquer lugar que iam, não precisa, onde você trabalha no porto, tinham crédito. Então construíram a nossa cidade, nossa história de luta da nossa cidade, né? E hoje o porto cada vez emprega menos e paga menos, né? E os que empregam ainda pagam menos. Pois é. Né? Então, a precarização da mão de obra do Porto, muito, né? Precarizado e cada vez menos. Outro dia, acho que foi ano passado, veio vi uma reportagem no jornal local que foram os empresários, o presidente da Câmara de Santos, o dono do jornal local e outros empresários visitar um porto em Roterdã e vieram super contentes. A ideia do Porto Fantasma. Pelo amor de Deus. Automação, né? Que isso? E aí eu queria fazer um link com a questão da educação. Cada vez mais as coisas vão né? Toda a área vai se automatizando, tudo bem, isso tá dado. Tá dado, enfim. Agora, e esses filhos desses trabalhadores portuários que não estão tendo oportunidade de estudar inglês, de estudar informática? Porque até para você operar máquinas, você tem que ter, né, um conhecimento. Então, daí que a gente precisava pensar como nós vamos educar essa nova geração que está aí, que os avós, os pais foram portuários, né? E agora, como vão ser essas crianças, né? Esses jovens? Vão trabalhar onde? De segurança só? Não. Temos que pensar que eles avancem e tenham cargos que paguem bem, que eles possam construir a sua vida. Outro dia eu fui no sindicato, acho que dos carregadores, que é do sindicato do Fábio Júnior. Certo. E eu encontrei lá vários homens de várias ocupações que eu atuo. Então, você veja, hoje, o trabalhador do porto, ele mal consegue, às vezes, ter uma casa. Ele precisa estar numa habitação, numa área irregular, ou numa palafita, ou numa área de risco. Então, olha a precarização dessa mão de obra. Então, eu questiono essa expansão portuária que não agrega todo mundo. Hoje eu estou passando por um caso que nós estamos acompanhando da Vila dos Criadores, que são 1000 famílias, que agora a Poligonal do Porto quer avançar em cima dessa área. Comunidade, né? Dessa comunidade, são 1000 famílias, né? Eles estão negociando para onde vai, para onde não vai, mas você veja, qualquer remoção é um ato violento, porque as pessoas têm ali os seus vínculos. Sua identidade com o local. Exatamente. E outra coisa que aí eu queria também refletir. A área da Vila dos Criadores são 420 mil metros quadrados, de uma área que é destinada à recuperação ambiental. Existe uma sentença judicial para recuperar ambientalmente.
que nós vamos fazer, Adailson? Nesse momento de emergência climática, nós vamos asfaltar aquilo, vamos enfiar caminhão, container. Olha a atividade poluente que nós vamos fazer numa área que era para recuperar. Então, vale tudo para aumentar a exportação? Santos é uma cidade costeira, o nível do mar está aumentando, nós somos uma das 7 cidades brasileiras com risco de inundação pelo aumento do nível do mar. Sim, sim. E aí nós vamos pegar uma área que tem um mangue regenerado, porque não tem palafita lá, e nós vamos ali pavimentar aquilo tudo. Então, é essa reflexão que Santos está indo na contramão, né, do que os ambientalistas falam. Porque hoje a grande lógica é o desenvolvimento sustentável, né? Exatamente. E fazer isso... o que eu vejo muito aqui em Santos é o que eu chamo de audiências públicas fake, né? Não dão ampla divulgação nas audiências públicas para cumprir a legislação Sim. de projetos. Esses projetos que têm impacto nas comunidades têm que ter audiência pública. A audiência pública é uma ferramenta de participação popular, né? Só que eu vejo que, na prática, os grandes temas que impactam na sociedade, as audiências públicas são muito pouco divulgadas. Então, vai naqueles grupos lá e acabou, fizemos nossa parte, agora vamos, que eles querem, sempre que eu percebo, é que eles querem suplantar essa fase para ir para a fase já para a próxima. Para a próxima, vamos lá construir, depois construir, não tem como voltar atrás. Exatamente. Então, por isso que é importante, gente, essa discussão que eu falo, por isso é importante a gente ter um equilíbrio na Câmara de Santos. A Câmara de Santos hoje, ela está muito desequilibrada do ponto de vista das visões de sociedade, e aqui eu não estou colocando a questão ideológica, estou colocando visões de sociedade. Nossa democracia, ela é dividida em partidos. Então, cada partido é uma parte da sociedade, é uma visão de sociedade, é uma visão de interesse de sociedade. E nós estamos hoje, na grande maioria em Santos, com ali visões de interesses empresariais. E a gente tem que pôr mais visão da população, visão dos trabalhadores, visão social mesmo. E por isso a gente está fazendo esse programa aqui para alavancar essa candidatura esquerda. Quero agradecer muito, sei que o papo está agradável. Dava para ficar até meio-dia. Fica fácil. Quero agradecer muito, Gabriela, por você ter participado aqui do Papo Aberto. O papo foi legal, muito bom. E aí, dá a oportunidade para você, por que votar na Gabriela Ortega? Bom, eu tenho atuado há mais de 10 anos nas comunidades e eu tenho algumas vitórias, né, nesse caminhar. Mas eu noto que às vezes eu suspendo uma liminar, eu ganho uma ação e eu chego na comunidade, a comunidade continua sem água, sem luz, sem saneamento, sem um médico no postinho. Então, por isso eu resolvi avançar. Aceitei o convite da Thelma de Souza de me filiar ao PT e de concorrer à Câmara, né, para dar esse passo a mais, para poder ter mais poder, para poder propor leis, mais mulheres investigação. Lá também. E queria falar exatamente das mulheres, né? Além de nós não termos uma Câmara com várias visões, Adailson, nós não temos com muitas mulheres. As mulheres são 52% do eleitorado santista. Nós temos que estar representadas na Câmara. Até porque está provado que as mulheres, quando estão em espaços de poder, elas pensam mais em políticas públicas de saúde, de educação, né, de bem-estar, de cuidado. Então, é fundamental a gente ter mais mulheres na Câmara. Se nós tivéssemos uma Câmara majoritariamente feminina e uma administração pública majoritariamente feminina, será que faltaria vaga nas creches? Porque a vaga nas creches afeta diretamente as mulheres, que não podem trabalhar, que são obrigadas a faltar. Então, precisamos ter essa decisão política também, né, de votar nas mulheres, de ajudar as mulheres a chegarem nos espaços, mas não qualquer mulher. As mulheres de luta, as mulheres comprometidas com a luta, com o povo e com as comunidades. Obrigada. Perfeito! Papo Aberto, chama! Eleições Municipais de Santos 2024, Gabriela Ortega, muito obrigado por você ter participado do nosso programa. Manda um abraço lá pro seu Aníbal. E é isso. Chama!